O tema inicial de nossa análise é o orgulho, abordado nesta sequência por ser um comportamento do qual o ser humano deve se manter distante, já que ele abre caminho para diversos males. Consideramos que nenhuma outra característica pessoal é tão danosa quando empregada sem a devida prudência e discernimento. É imprescindível que o rejeitemos sempre que ele se apresentar de maneira inadequada. O orgulho é comparável a uma moeda criada pelo Rei Supremo, que nos alertou sobre seu uso na Torá, com a seguinte advertência: tenha cuidado para não se esquecer do Eterno, seu Deus, pois o indivíduo orgulhoso tende a negligenciar aquele que o criou, conforme consta nas Escrituras. E seu gado e seu rebanho se multiplicarem, e sua prata e seu ouro se multiplicarem. Por causa de tudo isso, seu coração se encha de orgulho e você se esqueça do Eterno, seu Deus. Talvez você diga em seu coração: minha força e a fortaleza da minha mão me trouxeram estas riquezas. Mas lembre-se do Eterno, seu Deus, pois é Ele quem lhe dá força para conquistar riquezas. Se a Torá adverte até mesmo os reis para que não se deixem dominar pelo orgulho, quão mais importante é este alerta para o homem comum. Existem duas formas principais de orgulho. A primeira se manifesta na relação que o indivíduo tem com seu próprio corpo. A segunda se revela em suas atitudes, na avaliação de sua sabedoria e em suas ações consideradas boas. A admiração pelos atributos físicos também se divide em duas categorias, uma positiva e outra negativa. A forma negativa se manifesta como vaidade, que ao se instalar no coração, permeia todo o ser, da cabeça aos pés. Na cabeça, pois as filhas de Sião caminhavam vaidosamente e de queixo erguido. Nas mãos e nos pés, como está escrito: que o pé do arrogante não me pise, nem a mão do perverso me desvie. Há relatos sobre a filha do Rabi Shaniná ben Tardion, que ao passar por dignitários romanos e ouvir elogios sobre sua maneira de andar, intensificou ainda mais sua vaidade. Em consequência disso, foi punida e acabou vivendo em um bordel. A vaidade também se manifesta nos olhos, como expressou o mais sábio dos homens. Olhar altivo e língua mentirosa derramam sangue inocente. Na audição, ela se revela quando ignoramos o sofrimento dos necessitados. No olfato, quando na presença dos carentes, franzimos o nariz ao entrar em suas casas, ferindo seus sentimentos. Até mesmo na fala, que não é um dos 5 sentidos, mas uma habilidade adquirida, o orgulho pode se fazer presente, por exemplo, quando nos referimos aos justos e íntegros com desprezo. Ele também se torna evidente em nossos hábitos à mesa e nos alimentos que escolhemos, nas roupas que vestimos e na maneira ostensiva com que imitamos os costumes dos gentios no vestuário. Todos esses aspectos nos alertam para um ponto crucial. A nação de Israel deve se distinguir dos povos vizinhos em sua forma de vestir, falar e se comportar. Deus abomina os orgulhosos, como está escrito: o orgulhoso de coração é abominação ao Eterno. Submetido aos seus instintos negativos, ele não recebe a assistência divina. Mesmo que não manifeste seu orgulho por meio de palavras ou ações, mas o mantenha oculto em seu íntimo, essa característica será considerada uma abominação. Nossos sábios ensinam que o indivíduo de espírito arrogante se equipara ao idólatra, como está escrito: o orgulhoso de coração é abominação ao Eterno. E como se lê na Torá: não tragam abominações para dentro de suas casas. Eles comparam o orgulhoso. Aquele que oferece oferendas em santuários não autorizados, age da mesma forma que os habitantes da terra que vos precederam, pois praticaram todas essas abominações. O Talmude adverte que, no fim, o arrogante será humilhado, ou, como expressou Jó, os exaltados serão rebaixados. Isaías declarou que os soberbos merecem ser extirpados, tal como as árvores empregadas em rituais idólatras, e que as cinzas do altivo serão dispersas ao vento, afastando-se dele a presença divina. O Eterno, bendito seja, declara sobre o orgulhoso: eu e ele não podemos coexistir no mesmo mundo, conforme está escrito: não tolerarei o olhar arrogante e o coração presunçoso. Aqui, a leitura correta seria com o de olhar, em vez de ao de olhar. Em outro tratado, o Talmude afirma: o indivíduo que se vangloria não é bem-vindo nem mesmo em seu próprio lar. Como disse o profeta: o orgulhoso não habitará, nem sequer sua própria casa. Essa característica leva o indivíduo a buscar incessantemente honrarias e a desejar sobrepujar os demais.
Observe o destino de Corá e seus seguidores como resultado da presunção. Vangloriando-se por algo que não lhes havia sido concedido por Deus, entraram em séria contenda com Moisés, o que os conduziu à inveja e ao ódio contra nosso mestre. No final, Corá e as 250 pessoas que o apoiaram foram tragados pela terra. Como se pode ver, o orgulho, a altivez e a arrogância são traços de caráter extremamente prejudiciais. Quando alguém se utiliza de adornos para nutrir a própria vaidade, acaba por negligenciar o eterno, bendito seja, e por desconsiderar as mitzvot, mandamentos. Tal pessoa não se dedica a praticar boas ações, estando excessivamente preocupada consigo mesma. Adorna o corpo, que inevitavelmente será consumido pelos vermes, e se esquece da alma, que perdurará eternamente. Homens que recorrem a adornos com o intuito de atrair a atenção das mulheres cedo ou tarde, sucumbem à libertinagem e à falta de recato. E as mulheres que se adornam para os homens, inflamando seus corações e induzindo-os a fantasias sobre pecados que cometeriam, serão punidas pelos céus, por incitarem nesses homens o desejo de pecar. Nossos sábios proibiram os homens até mesmo de contemplar vestimentas femininas extravagantes estendidas no varal. Imagine então a gravidade de olhar para as mulheres que as vestem. O orgulho também engendra a ambição, pois o orgulhoso almeja possuir tudo o que se apresenta diante de seus olhos. E a ambição desmedida é o pior dos defeitos. Ela leva o indivíduo a gastar o que tem e o que não tem, para vestir-se, morar e alimentar-se em conformidade com padrões que lhe confiram um status privilegiado na sociedade, fazendo-o sentir-se superior aos outros. O ambicioso acaba por se tornar intolerante com todas as criaturas, o que o transforma em uma pessoa de baixo nível moral. Ele atribui tudo a si mesmo e, por conseguinte, não se empenha em cumprir adequadamente as disposições da Torá, nem se preocupa em glorificar a Deus, a menos que o ato em questão sirva para que o considerem um grande devoto, um sábio ou um indivíduo generoso. Regozija-se com os deslizes e com a falta de conhecimento alheios, diverte-se à custa do sofrimento do próximo, e este é um dos 24 obstáculos para a techuvá, arrependimento. O homem que pratica boas ações com o propósito de obter reconhecimento e honrarias, assemelha-se a um cozido requintado, temperado com os mais saborosos condimentos, que permaneceu no fogo por tempo demasiado e queimou, exalando um odor insuportável, tornando-se impossível de ser consumido. Uma iguaria queimada. Assim é o homem que se orgulha de seus atos para alcançar prestígio. Para um indivíduo, não há falta maior do que exibir um orgulho infundado, vangloriando-se de saberes inexistentes e de atos meritórios jamais realizados. Se porventura, as pessoas creem que alguém domina 2 tratados talmúdicos quando na verdade conhece apenas um, é imperativo que tal equívoco seja corrigido. Imagine então a importância de evitar que pensem que se possui conhecimentos ou qualidades que de fato não se têm. É crucial internalizar que a finalidade precípua de todas as nossas ações é glorificar o Criador. Que sua santidade seja louvada, tanto em público quanto em privado. Nossa jornada espiritual deve ter como único objetivo a satisfação da vontade divina, sem buscar a aprovação ou o reconhecimento de terceiros. Devemos agir em consonância com a vontade do Altíssimo, que perscruta os recônditos do nosso coração. Eu, o Eterno, examino o coração e esquadrinho a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os seus feitos. E os mistérios pertencem ao Eterno, nosso Deus. Portanto, adverte-se o indivíduo soberbo a não se vangloriar de seu conhecimento da Torá ou de suas boas ações, sob pena de ser punido. A virtude da moderação. Existe, contudo, um aspecto positivo inerente ao orgulho, que se manifesta no senso de dignidade em relação ao próprio corpo. É possível que alguém, levado por um engano, pense: uma vez que a vaidade é tão nefasta, evitarei o consumo de carne, absterei-me do vinho, renunciarei ao matrimônio, não desfrutarei de um lar confortável, recusarei vestimentas adequadas, cobrindo-me apenas com trapos e roupas desprezíveis. Utilizarei utensílios feios e imundos para me servir. Negligenciarei a higiene do meu rosto, mãos e pés. Desta forma, ostentarei uma aparência repugnante e assim afastarei o pecado.
Entretanto, aquele que pensa e age desta maneira é considerado um pecador, pois a respeito do nazireu está escrito: o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como oferta de elevação. E nossos sábios comentam: se a Torá considera o nazireu um pecador por se abster apenas do vinho, quão pecador não será aquele que renunciar ao restante das necessidades humanas? Acaso não são suficientes as proibições contidas na Torá? Por que impor sobre si mesmo um fardo que Deus não ordenou? O rei Salomão propõe o equilíbrio entre as necessidades humanas legítimas e o supérfluo. Não sejas excessivamente justo nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. A maneira correta de conduzir a vida é agir com retidão em tudo o que se faz, nos cuidados com a saúde, no lar, nos negócios e no comportamento. Mas como alcançar tal objetivo? Devemos vestir roupas modestas, porém agradáveis, que não sejam extravagantes, mas tampouco trapos que nos envergonhem, sempre em consonância com a condição financeira, o pobre, de acordo com suas posses, o rico, de acordo com sua riqueza. Não devemos usar roupas com defeitos, peças manchadas, sujas ou remendadas. Nossa alimentação deve seguir o mesmo princípio. Não devemos nos fartar com iguarias dispendiosas, nem oprimir nossos estômagos comendo parcamente. Devemos nos alimentar o suficiente para mantermos a saúde, e a comida deve ser saudável, limpa e saborosa. O mesmo se aplica ao que bebemos e aos utensílios que utilizamos à mesa, que não devem ser sujos ou quebrados, para que não nos causem repulsa durante a refeição. Nossas mesas e camas devem estar sempre limpas, assim como tudo o mais em nossas vidas. O corpo deve estar sempre asseado, o rosto e as mãos sempre limpos. Devemos nos banhar regularmente, como fazia Hillel, o sábio, quando se despedia de seus discípulos, e estes lhe perguntavam: aonde vais, nosso mestre? O que está fazendo? Estou cumprindo uma mitzvá. A qual mitzvá nosso mestre se refere? Estou indo ao banheiro. Isso é uma mitzvá, mestre? Sim, é uma mitzvá. Se as pessoas erguem estátuas de reis em teatros e circos, adornando-as, lavando-as incessantemente e oferecendo-lhes comida, eu, que fui criado à imagem divina, não deveria ter ainda mais cuidado com meu corpo? O Eterno criou o homem para a sua glória. Portanto, tudo o que o ser humano faz para melhor servir a Deus e glorificá-lo inclui cuidados meticulosos com o próprio corpo, o que é considerado uma grande mitzvá, mesmo que, aparentemente, se assemelhe à vaidade comum, fonte de arrogância e exibicionismo. O grande adversário, seus truques e nossas defesas, o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, está à espreita do homem, oferecendo-lhe conselhos ruins, fazendo com que ele justifique seus atos e, assim, racionalize o orgulho em sua mente, afastando-o do mundo. Portanto, o homem deve se esforçar ao máximo para dominar o Yetzer Hará em todos os dias de sua vida, um esforço que nossos sábios chamam de a Grande Guerra, como no episódio em que alguns homens justos viram guerreiros voltando do campo de batalha e lhes disseram: vocês estão voltando de uma pequena batalha, agora a grande batalha os espera. O grupo respondeu: e que grande batalha é essa? Os sábios responderam: a batalha contra o Yetzer Hará e seus exércitos. Quando você tem um inimigo e o derrota uma, duas ou três vezes, ele não o perturbará mais. Mas o Yetzer Hará não o deixará em paz, mesmo que você o derrote 100 vezes. Como disseram nossos sábios, de memória abençoada, não confie em si mesmo até o dia de sua morte. Ele o enganará e mentirá repetidamente, esperando pegá-lo desprevenido. Se ele conseguir derrotá-lo na menor das menores falhas, também conseguirá abalá-lo na mais grave das faltas graves. Como o orgulho é um grande aliado do Yetzer Hará, tome cuidado para não se convencer de que seu orgulho faz sentido e que você deve alimentá-lo, pois esta é mais uma armadilha. Lute incessantemente para superá-lo. A primeira estratégia do Yetzer Hará é distorcer e endurecer o coração do homem até que ele se veja como superior às outras criaturas. Quem assume essa atitude inadvertidamente, mesmo sabendo que o orgulho é um pecado grave, incentiva o Yetzer Hará a inflamar seu coração e, assim, cometer o pecado mais vezes, até que o orgulho não lhe pareça mais uma transgressão. Por outro lado, quem tem um coração puro sabe o quão grave é o orgulho e toma todas as precauções para não se deixar dominar. Mesmo assim,
O Yetzer Hará consegue tramar planos especiais para fazer essa pessoa pecar, levando-a a acreditar que o orgulho é uma mitzvah e que pode trazer benefícios, chegando até a apresentar provas disso. O Yetzer Hará dirá, por exemplo: você já atingiu um grau tão elevado de conhecimento espiritual e boas ações. É hora de mostrar seu potencial às pessoas, para que elas reconheçam e valorizem suas boas atitudes. Lembre-se do que dizem nossos sábios: todo aquele que agrada ao espírito de seus semelhantes, agrada ao espírito do onipresente. Ao distorcer as palavras acima e apresentá-las como prova de que o orgulho é uma virtude positiva, o Yetzer Hará faz com que o homem peque. Mas esse não é o verdadeiro significado do versículo. Corretamente interpretado, ele diz que o homem que cumpre a vontade divina e, ao mesmo tempo, recebe a estima alheia sem que essa seja sua intenção, também é estimado. É o Criador quem planta nos corações das pessoas a estima que nutrem, inspirando-as a desejar o bem para esse indivíduo. A realidade é que muitos são queridos pelos outros, mas não pelo divino. Ele demonstra afeição apenas por aqueles que se dedicam ao estudo da Torá e a ela se apegam. A próxima tática do Yetzer Hará será induzi-lo a divulgar as ações de caridade que pratica, iludindo-o de que, ao fazer isso, estará incentivando outros a seguirem seu exemplo. Essa também é uma manifestação de orgulho. Embora encontremos exemplos em que os sábios exaltaram seus próprios feitos, Talmud, Megilá 28:8a, sabemos que o fizeram exclusivamente diante de seus discípulos, com o propósito de motivá-los a trilhar o mesmo caminho. Sem dúvida, é uma mitzvah inspirar outros a replicarem nossas boas ações. No entanto, mesmo quando isso ocorre, não devemos permitir que a vaidade se infiltre em nossos corações, sussurrando coisas como: "Ah, eu sei exatamente como fazer isso." Gabar-se em voz alta, em público, é ainda mais grave. Mesmo que você seja assíduo no estudo da Torá, ocupando seu lugar na sinagoga para orar e estudar sem perturbar os outros, o Yetzer Hará o tentará incessantemente, dizendo: veja como as pessoas o admiram e respeitam por seu conhecimento da Torá, sua profunda humildade e suas boas ações. Aproveite a oportunidade para aconselhá-las e oferecer-lhes lições de moral. Assim, o respeitarão ainda mais, e você será recompensado por isso. Que grande tolice! Suas boas ações devem ser realizadas unicamente em honra aos céus. E se procurar corrigir as pessoas, elas aceitarão ou não suas palavras somente se for da vontade divina, independentemente de sua opinião. Mesmo que consiga ignorar os conselhos do Yetzer Hará, ele o tentará com outra artimanha, dizendo: seu serviço divino jamais será completo até que você elimine tudo o que o faça sentir orgulho diante dos outros. Não pratique nenhuma boa ação em público para que não pensem que você está se exibindo. Não ore em público, mas em casa, apenas uma breve oração, para que somente Deus o veja. Assim, você não se sentirá orgulhoso. Não se esforce para cumprir os mandamentos da Torá, pois pode se tornar famoso e orgulhoso. Em vez disso, cumpra os mandamentos sem fervor e não mostre aos outros que você é uma pessoa temente a Deus. Não permita que o vejam colocando tefilim, usando tzitzit ou beijando a mezuzá na porta de sua casa. Ao contrário, procure agir como um não-judeu, comendo o que os gentios comem, frequentando os lugares que eles frequentam, gastando seu tempo para comer, beber e se divertir. Dessa forma, o Yetzer Hará persuade o homem religioso a abandonar o serviço divino, argumentando que ele estará cumprindo uma mitzvah. Dar ouvidos a esse tipo de conselho é como saltar de uma pequena fogueira para uma grande e perder os méritos já acumulados pelos mandamentos observados. Medidas que funcionam. A maneira correta de agir é cumprir todos os mandamentos de Deus com fervor e dedicação, em particular e em público, e orar com devoção, pronunciando cada palavra com amor e fé, ordenando ao intelecto que pratique o bem e se afaste do mal. Se receber elogios, não perderá seus méritos, pois não cumpriu a vontade divina para se engrandecer, mas por estar convicto de que este é o seu dever. Portanto, ao realizar uma boa ação, reflita sobre quem estará reconhecendo seus atos. Se pensar em Deus, eles serão perfeitos. Se pensar nos homens, não o serão.
Quanto às boas ações que pratica em público, se realizadas em particular, elas serão. Tudo o que abordamos até este ponto sobre o Yetzer Hara, o impulso negativo, representa uma fração ínfima da atenção meticulosa que devemos dedicar aos seus conselhos perniciosos. A inclinação para o mal constantemente tenta o indivíduo em todas as suas ações, incessantemente e em todos os lugares. É por isso que existe uma preocupação tão grande em alertar sobre este formidável antagonista do ser humano. A pessoa perspicaz compreende esta mensagem e se esforça para extirpar de si todos os seus impulsos negativos, conforme expresso pelo profeta. O homem que purifica suas mãos aumenta sua força. Jó 17:9. Sentir orgulho pelo conhecimento divino é uma atitude louvável, pois está escrito: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e me entender. Além disso, devemos expressar gratidão a Deus por nos conceder a oportunidade de adquirir sabedoria e virtudes elevadas, como fazemos na oração que recitamos ao concluir um tratado do Talmud. Agradeço a ti, que designaste meu destino entre os estudiosos da Torá e não entre os ociosos. Quão generosa é a nossa porção, quão agradável é o nosso destino, quão bela é a nossa herança. Ou, como afirmam as Escrituras, seu coração se elevou nos caminhos do Eterno. O indivíduo deve sentir-se motivado a conquistar os aspectos relacionados ao mundo vindouro, não se contentando com o que já alcançou nem presumindo saber o suficiente. Neste contexto, deve almejar patamares cada vez mais altos e sentir-se incompleto se falhar no serviço divino. Essa forma de orgulho não compromete seu senso de humildade. Pelo contrário, auxilia-o a ascender cada vez mais e a alegrar-se com as virtudes que já conquistou, bem como com aquelas que seus amigos também alcançaram. Sentirá orgulho deles e os honrará. Manifestar orgulho diante dos ímpios também representa um aspecto positivo do orgulho. Devemos repreendê-los por suas ações nefastas, envergonhá-los por cometê-las e exortá-los a praticar o bem, mesmo que isso possa parecer arrogância aos olhos alheios. Não devemos nos curvar diante dos malvados, mas sim seguir o exemplo de Mordecai, que não se prostrou perante Haman, o cruel. E, onde quer que esteja, o indivíduo não deve sentir-se envergonhado diante de um ímpio, quando este lhe solicitar que peça algo de bom aos céus. Deve fazê-lo com orgulho, com o coração pleno e publicamente. No entanto, deve discernir quando e como fazê-lo, pois, por vezes, ao tentar auxiliar o ímpio em nome de uma mitzvah, boa ação, pode acabar perdendo o mérito por outras centenas, como salientou o rei Salomão. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia. Responda ao tolo segundo a sua estultícia. A pessoa sensata deve ponderar as circunstâncias e saber quando e como deve reagir diante da maldade. Em algumas situações, é preferível abandonar o ímpio ao seu próprio destino. Contudo, em certos casos, devemos nos prostrar diante dele com todas as nossas forças e não ceder às suas exigências, especialmente quando o cumprimento de uma mitzvah estiver em jogo. Além disso, não devemos confrontar o ímpio com questões mundanas ou financeiras. Nesses casos, recomenda-se a complacência, o que por si só já constitui uma grande mitzvah. No que tange ao que conhecemos como orgulho humano comum, devemos envidar todos os esforços para evitar este terrível defeito. Seu potencial destrutivo é vasto e iminente, enquanto seus eventuais benefícios são invariavelmente insignificantes. Devemos nos afastar dele, pois está escrito que o orgulho precede a ruína e rebaixa o indivíduo. Observe o que aconteceu ao faraó do Egito por ter tido a ousadia de questionar Moisés. Quem é o Eterno para que eu ouça a sua voz? O que aconteceu a Golias, o filisteu? Em virtude de terem se envaidecido perante os exércitos de Israel, Senaqueribe, que desafiou a capacidade divina de proteger Jerusalém, e Nabucodonosor, que questionou a possibilidade do Eterno libertar o povo de Israel de seu jugo, todos que proferiram palavras semelhantes tiveram um fim inglório. Indivíduos presunçosos como esses inevitavelmente enfrentam a punição divina. O rei Salomão escreveu: o zombador é, em essência, um indivíduo perverso que busca prejudicar o próximo. Já tendo explorado este tema em profundidade, desejamos agora ilustrá-lo com algumas reflexões de nossos sábios. Qual tipo de pessoa nunca se liberta de suas preocupações?
aquele que almeja o que está além de seu alcance. Aquele que se considera um grande sábio é, na verdade, visto pelos outros como um ignorante. A soberba está sempre próxima de ações nefastas, e aquele que se entrega à prática do mal, inevitavelmente provoca o ódio e o afastamento das pessoas. Assim como a beleza da forma é a luz do corpo, a beleza do caráter ilumina o espírito. Não convém à alma de um rei sentir-se superior às suas criaturas, e muito menos a um indivíduo comum sentir-se acima dos demais. Uma parábola para elucidar. Um rei, desejando demonstrar a vaidade, colocou 3 cadeiras de diferentes alturas em frente ao seu trono e convidou 3 nobres, seus súditos, para uma audiência. Ao chegarem ao palácio, os nobres ocuparam as cadeiras em ordem de importância e nobreza. Indignado, o rei questionou: "Como ousam sentar-se sem minha permissão?" O nobre, que ocupava a cadeira mais alta, justificou-se: "Sou proveniente de uma família de linhagem superior e, portanto, ocupei a cadeira mais alta." O nobre, sentado na cadeira de altura mediana, argumentou: "Sentei-me aqui porque sou mais sábio do que ele", referindo-se ao nobre na cadeira mais baixa. Este, por sua vez, respondeu: "A modéstia de minha alma e a humildade de meu coração me levaram a sentar-me abaixo deles." Ao ouvir tais palavras, o rei, profundamente comovido, exaltou as virtudes do terceiro homem, concedendo-lhe uma posição de maior destaque que os demais. Referindo-se a esta parábola, o rei Salomão proferiu: "Melhor ser humilhado perante os homens do que perante o Altíssimo." A árdua, porém possível, tarefa de autocorreção. Quando o indivíduo percebe a presunção a dominar seu coração, deve refletir sobre aspectos que lhe causem temor. Sua origem em uma gota fétida, seu inevitável retorno ao pó e aos vermes, e o julgamento a que será submetido pelo Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja. Deve recordar os inúmeros indivíduos arrogantes que já partiram deste mundo e que foram completamente esquecidos. De que lhes serviu, então, tanto orgulho? Construa barreiras de proteção ao seu redor para impedir que a soberba e a vanglória se aproximem. Caso deseje erradicar completamente esses sentimentos de sua mente, não será suficiente apenas o pensamento. Será imperativo agir, eliminando de seu comportamento qualquer atitude que possa, de alguma forma, alimentar tais sentimentos, dedicando a isso o máximo de esforço. Se você tem o hábito de vestir-se de maneira extravagante, com roupas dispendiosas, não será suficiente apenas começar a usar roupas de preço médio. O correto será vestir-se da maneira mais simples possível, cortando pela raiz qualquer sentimento de superioridade que ainda possa existir em seu íntimo. A mesma atitude se aplica àqueles que estão acostumados a dar ordens e a tratar os outros com rispidez. Estes devem se esforçar para se sentirem como a mais humilde das criaturas, agindo e falando com gentileza e profunda humildade, até que a mudança se torne genuína. É necessário extirpar completamente qualquer traço de arrogância. De forma análoga, aquele que se aborrece e se descontrola facilmente deve desenvolver uma atitude serena, mesmo diante de provocações. É preciso manter essa postura até que a mente e o espírito se transformem, alcançando um estado de equilíbrio que se estenda por toda a vida. Aplique essa abordagem a todos os traços de caráter semelhantes. O ponto de partida é sempre eliminar integralmente os hábitos negativos, adotando a conduta oposta por um tempo considerável, até que a mente e o espírito se adaptem. A partir desse momento, opte sempre pela moderação, pelo caminho do meio. Isso assegurará a cura total de suas imperfeições e uma existência plena. Aquele que almeja servir a Deus, empregando todas as suas capacidades da melhor maneira possível, deve seguir essa linha de conduta consigo e com os outros, como está escrito: "E aquele que se esforça continuamente para aprimorar seu caminho, eu revelarei a salvação divina." Se gostou deste vídeo, curta e compartilha para que mais pessoas possam serem abençoadas. Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe.